Você sabia que muitos casamentos estão sendo destruídos por práticas sexuais que Deus condena? É chocante pensar que o que pode parecer inofensivo para alguns pode, na verdade, estar corroendo a base do relacionamento conjugal. Imagine descobrir que certos comportamentos íntimos, tão comuns na sociedade atual, são vistos como graves pecados aos olhos de Deus. Estamos falando de práticas como adultério, pornografia, troca de casais e outras que comprometem a santidade do casamento. Muitos casais se perguntam por que a chama da paixão se apaga ou por que enfrentam tantos conflitos. A resposta pode estar justamente nas práticas sexuais que, embora populares, vão contra os princípios bíblicos. Essas ações não só ferem a relação, mas também afastam o casal da verdadeira intimidade e bênção que Deus planejou para o casamento. Vamos desvendar esses pecados, entender por que são tão prejudiciais e descobrir como podemos nos afastar deles, restaurando a pureza e a integridade de nossas uniões. Prepare-se para uma jornada reveladora, onde desmascaramos os perigos ocultos nas práticas sexuais proibidas pela Bíblia e mostramos o caminho para uma vida conjugal abençoada e plena. É hora de proteger o que é sagrado, fugindo desses pecados e redescobrindo a verdadeira essência do amor conjugal. Os casais muitas vezes se deparam com dúvidas e incertezas quando o assunto é sexo dentro do casamento. É natural que surjam questionamentos sobre práticas, desejos e limites. Afinal, o sexo é uma parte fundamental da união conjugal e a falta de comunicação pode gerar conflitos desnecessários. Um casal que discute abertamente suas questões sexuais, sem medo de julgamentos, constrói uma base sólida de confiança e respeito. Imagine, por exemplo, um casal que conversa sobre suas preferências e fantasias de forma honesta. Essa prática pode evitar mal-entendidos e fortalecer o vínculo entre os dois. Algumas questões sexuais podem parecer desconfortáveis de discutir, mas são essenciais para um relacionamento saudável. Bloqueios e tabus sexuais, se não forem abordados, podem se transformar em barreiras significativas. Pense em um casal que evita falar sobre o que os incomoda na vida sexual por medo ou vergonha. Com o tempo, isso pode levar ao afastamento emocional e físico. Eles devem se encorajar mutuamente a falar sobre esses temas com naturalidade, talvez começando com tópicos menos sensíveis e gradualmente avançando para conversas mais profundas. O sexo é uma dádiva abençoada por Deus dentro do casamento, sendo visto como uma expressão natural de amor e união. No entanto, é crucial que os casais respeitem os princípios bíblicos, evitando práticas como adultério e pornografia, que são condenadas pela Bíblia. Eles devem se lembrar de que a intimidade conjugal é um espaço sagrado, destinado a fortalecer o relacionamento e não a criar separações. Um exemplo prático é evitar o consumo de material pornográfico, que pode distorcer a visão saudável do sexo e criar expectativas irreais. A Bíblia é clara ao proibir certas práticas sexuais dentro do casamento, como a troca de casais, o sexo a três, o abuso sexual e o consumo de pornografia. Essas ações violam os princípios de respeito e amor mútuo que devem reger a união conjugal. Imagine um casal que decide, por curiosidade, experimentar uma dessas práticas. Em vez de fortalecer o relacionamento, isso pode gerar sentimentos de culpa, vergonha e desconfiança. Eles devem estar atentos às armadilhas que essas práticas representam e buscar sempre a orientação divina em suas escolhas. Para que o sexo dentro do casamento seja uma fonte de prazer e não de conflito, é fundamental que os casais pratiquem o respeito mútuo e sigam os limites estabelecidos pela Palavra de Deus. O prazer sexual entre marido e mulher não é pecaminoso quando praticado com integridade e amor. Eles podem, por exemplo, explorar formas de melhorar a intimidade sem recorrer a práticas proibidas, como investir em momentos de qualidade juntos e manter um diálogo aberto sobre suas necessidades e desejos. Dessa forma, cultivam um ambiente de confiança e cumplicidade que fortalece o relacionamento. Os casais precisam estar atentos aos bloqueios e tabus sexuais que podem surgir no casamento. Muitas vezes, questões culturais, religiosas ou experiências passadas criam barreiras que impedem uma vida sexual plena e satisfatória. Por exemplo, um casal pode evitar certas conversas por medo de ofender ou magoar o outro, o que só aumenta a distância entre eles. Reconhecer e discutir esses bloqueios é o primeiro passo para superá-los e fortalecer o relacionamento conjugal. Os tabus sexuais podem ser especialmente prejudiciais quando não são abordados de forma aberta e honesta.
Eles podem incluir preconceitos sobre determinadas práticas sexuais ou sentimentos de culpa associados ao prazer. Imagine um casal onde um dos cônjuges foi criado em um ambiente que considerava o sexo um assunto tabu. Esse histórico pode criar uma barreira invisível, dificultando a intimidade e a conexão. Eles devem trabalhar juntos para desmistificar esses tabus e criar um espaço seguro para a expressão de suas necessidades e desejos. Muitas vezes, os bloqueios sexuais estão enraizados em experiências traumáticas do passado, como abuso sexual. Esses traumas podem afetar profundamente a vida sexual de um casal, criando medo e desconfiança. Pense em um casal onde um dos parceiros sofreu abuso na infância. A dor e a insegurança podem ressurgir na vida adulta, dificultando a intimidade. Eles devem buscar ajuda profissional, como terapia de casal, para enfrentar e superar esses traumas juntos. O apoio mútuo é essencial nesse processo. Além dos bloqueios psicológicos, existem também os físicos que podem afetar a vida sexual. Problemas como disfunção erétil, dor durante o sexo ou falta de desejo sexual podem ser grandes obstáculos. Imagine um casal onde um dos cônjuges enfrenta problemas de saúde que afetam a performance sexual. Em vez de ignorar o problema, é importante buscar orientação médica e explorar soluções juntos. Eles devem lembrar que a saúde sexual é uma parte integral do bem-estar geral e cuidar dela fortalece o casamento. Para superar bloqueios e tabus sexuais, é fundamental que os casais mantenham uma comunicação aberta e sem julgamentos. Eles devem sentir-se à vontade para compartilhar seus medos, inseguranças e desejos, sabendo que serão ouvidos com respeito e compreensão. Um exemplo prático é reservar um momento semanal para conversar sobre a vida sexual, sem interrupções ou distrações. Isso cria um hábito de comunicação saudável e ajuda a identificar e resolver problemas antes que se tornem maiores. Ao fazer isso, eles promovem uma intimidade mais profunda e um relacionamento mais forte. Eles devem entender que o sexo dentro do casamento é uma bênção de Deus, uma expressão natural de amor e união. Desde os tempos bíblicos, o ato conjugal é visto como uma forma de fortalecer os laços entre marido e mulher, criando um ambiente de intimidade e confiança. Porém, é essencial que essa bênção seja apreciada de maneira que honre os princípios divinos. Por exemplo, praticar sexo com respeito e amor mútuo reforça a união e afasta tentações que possam surgir. O adultério e a pornografia são exemplos claros de práticas que desrespeitam os princípios bíblicos e comprometem a santidade do casamento. Quando um cônjuge se envolve em adultério, ele quebra a confiança e o compromisso que jurou perante Deus e seu parceiro. Da mesma forma, o consumo de pornografia pode criar expectativas irreais e prejudicar a intimidade natural entre o casal. Eles devem sempre buscar a pureza e a fidelidade em suas ações, lembrando que o respeito mútuo é fundamental para uma vida conjugal abençoada. Os casais precisam estar vigilantes para não permitir que práticas destrutivas se infiltrem em seu relacionamento. A pornografia, por exemplo, pode ser inicialmente percebida como uma forma inofensiva de explorar a sexualidade, mas na verdade, ela distorce a percepção do que é uma relação sexual saudável e pode levar à insatisfação e ao afastamento. Imagine um casal que decide abandonar o consumo de pornografia e focar em fortalecer sua conexão emocional e física. Essa escolha promove um relacionamento mais autêntico e satisfatório. Outro aspecto a considerar é o impacto emocional e espiritual dessas práticas. O adultério não apenas fere o parceiro traído, mas também causa danos profundos à própria alma do traidor. O remorso e a culpa podem corroer a relação e afastar a pessoa de Deus. Da mesma forma, a dependência da pornografia pode levar a sentimentos de vergonha e isolamento. Eles devem buscar ajuda e apoio espiritual para superar essas dificuldades, lembrando que a redenção e o perdão são sempre possíveis quando há arrependimento genuíno. Para manter a integridade e a bênção do sexo dentro do casamento, os casais devem cultivar hábitos que promovam a santidade e a pureza. Eles podem, por exemplo, estabelecer limites claros e compromissos mútuos sobre o que é aceitável em sua vida sexual. Manter um diálogo aberto e contínuo sobre esses tópicos ajuda a evitar mal-entendidos e a fortalecer a confiança. Quando ambos se dedicam a viver de acordo com os princípios bíblicos, a intimidade se torna uma fonte de alegria e bênção, refletindo o amor e a graça de Deus em sua união. Eles devem estar cientes de que a Bíblia claramente proíbe certas práticas sexuais dentro do casamento.
A troca de casais, ou os swinging, é uma dessas práticas. Esta ação mina a exclusividade e a santidade do matrimônio, introduzindo outros parceiros no relacionamento conjugal. Ao envolver-se em tais práticas, os cônjuges quebram o compromisso sagrado que fizeram um com o outro e com Deus. Em vez disso, eles devem buscar formas de fortalecer sua união e encontrar satisfação e alegria na exclusividade do casamento. O sexo a três, ou homenagem a três, também é proibido pela Bíblia. Esta prática introduz uma terceira pessoa na intimidade do casal, o que pode causar ciúmes, insegurança e um rompimento da ligação emocional e espiritual que o casamento deve nutrir. Imagine um casal que, curiosidade, decide experimentar o sexo a três. Em vez de acrescentar à sua relação, isso pode criar uma divisão insuperável e sentimentos de culpa e arrependimento. Eles devem entender que o verdadeiro prazer e satisfação vem da união exclusiva entre marido e mulher, como Deus planejou. O abuso sexual dentro do casamento é outra prática condenada. O casamento é uma união baseada no amor e no respeito mútuo, e qualquer forma de coerção ou violência sexual é uma grave violação desses princípios. Pense em um relacionamento onde um dos cônjuges usa força ou intimidação para obter sexo. Isso não só prejudica a vítima emocional e fisicamente, mas também destrói a confiança e a segurança no casamento. Eles devem sempre se lembrar de que o sexo deve ser uma expressão de amor consensual e respeitoso. O consumo de pornografia é um hábito que muitos subestimam, mas que tem um impacto profundo e negativo na relação conjugal. A pornografia distorce a visão do sexo, apresentando imagens e situações irreais que podem levar à insatisfação e ao desejo por práticas que não condizem com os princípios bíblicos. Para evitar essas práticas proibidas e manter a santidade do casamento, os cônjuges devem estabelecer limites claros e se comprometer a seguir os princípios bíblicos. Eles podem, por exemplo, criar um pacto de fidelidade e pureza, onde ambos se comprometem a evitar ações que prejudiquem sua união. Manter um diálogo aberto sobre essas questões e buscar apoio espiritual e aconselhamento pode ajudar a fortalecer a determinação de viver de acordo com a palavra de Deus. Ao fazer isso, eles garantem que sua vida sexual seja uma fonte de bênção e não de conflito. Eles devem sempre lembrar que o sexo dentro do casamento, quando praticado com respeito mútuo e amor, é uma bênção e não um pecado. É fundamental que ambos os cônjuges se sintam valorizados e respeitados em suas necessidades e desejos. A intimidade deve ser uma expressão de amor, não de obrigação. Por exemplo, um casal pode estabelecer momentos especiais para estarem juntos, criando um ambiente de carinho e compreensão, onde ambos se sintam seguros para expressar suas vontades. O respeito mútuo é a base para uma vida sexual saudável e satisfatória. Eles devem comunicar abertamente seus limites e desejos, sempre levando em consideração o bem-estar do parceiro. Imagine um casal que regularmente conversa sobre suas experiências e preferências sexuais, sem medo de julgamentos. Essa prática não só melhora a intimidade, mas também reforça a confiança e o vínculo emocional entre eles. A comunicação aberta é a chave para resolver conflitos e evitar mal-entendidos. É importante que os cônjuges entendam que o prazer sexual é parte natural do casamento e é abençoado por Deus quando praticado com integridade. Eles devem evitar práticas que desrespeitam os princípios bíblicos e buscar formas de melhorar a intimidade de maneira saudável. Um exemplo prático é explorar novas formas de se conectarem fisicamente que sejam confortáveis e agradáveis para ambos, como massagens ou atividades que promovam a conexão emocional. Isso ajuda a criar um ambiente de amor e respeito. Os casais devem também lembrar que a intimidade física é apenas uma parte do relacionamento conjugal. O amor e o respeito devem ser evidentes em todas as áreas da vida, desde as pequenas gentilezas diárias até o apoio nos momentos difíceis. Imagine um casal que, além de cuidar de sua vida sexual, também se apoia mutuamente em suas carreiras, hobbies e desafios pessoais. Esse equilíbrio fortalece o casamento como um todo e reflete a plenitude do amor de Deus. Finalmente, eles devem se comprometer a manter sua vida sexual dentro dos limites estabelecidos pela palavra de Deus, sabendo que o prazer e a satisfação são legítimos quando vividos com integridade e amor. Ao seguirem esses princípios, garantem que sua união seja uma fonte contínua de bênção e felicidade. Um exemplo prático é estabelecer momentos regulares para oração e leitura bíblica juntos, buscando a orientação divina para suas vidas.
Isso não só reforça a espiritualidade do casal, mas também fortalece a intimidade e o compromisso mútuo. Agora que você aprendeu sobre os pecados sexuais que Deus condena no casamento, é hora de refletir sobre a sua própria vida conjugal. Será que alguma dessas práticas está afetando o seu relacionamento? Quais mudanças você está disposto a fazer para restaurar a pureza e a santidade no seu casamento? Lembre-se de que o respeito mútuo, a comunicação aberta e a integridade são essenciais para uma vida conjugal abençoada. Que tal começar agora a conversar com seu parceiro sobre esses tópicos? Aproveite para estabelecer novos limites e compromissos que fortaleçam a união de vocês. E claro, não esqueça de buscar orientação espiritual, seja por meio de leituras bíblicas conjuntas ou de aconselhamento pastoral. Aplique todo esse conhecimento e transforme sua vida conjugal em uma fonte de bênçãos. Se você achou este conteúdo útil, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre como viver uma vida conjugal em conformidade com os princípios divinos. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessas informações. Juntos, podemos construir relacionamentos mais fortes e abençoados.